Olá! Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com o professor da Universidade Federal de Pelotas e autor do livro Financia um Candidato, Compre um Político, Alten Teixeira Filho, sobre o financiamento de campanhas eleitorais. O quadro Questões Jurídicas, com o advogado Everton Padilha, falando sobre a vitória da SEDUFSM em uma ação judicial sobre o pagamento de juros e correções monetárias. Informações sobre as atividades realizadas aqui em Santa Maria, em referência ao dia de luta contra a privatização dos hospitais universitários. Além das notícias da semana e do comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Financiamento público ou financiamento privado de campanhas eleitorais? Qual o mais adequado? Em sua mais recente publicação, o professor do Instituto de Biologia da UFPEL, Alten Teixeira Filho, defende o financiamento público, a partir de uma série de estudos que comprovam a relação de troca de favores entre financiadores e financiados. Confira agora uma entrevista com o professor e autor do livro Financia um Candidato, Compre um Político, Alten Teixeira Filho. Os casos de empresários beneficiados com licitações dos governos, sejam ele federal, estadual, municipal, são de amplo conhecimento. O que normalmente não é citado é que nesses casos a relação entre ambos começa muito antes, nos financiamentos das campanhas dos então candidatos. Esse é o tema central do livro Financia um Candidato, Compre um Político, do professor Alten Teixeira Filho, do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, e que está hoje aqui conosco no programa de docente para falar um pouco sobre a temática na qual é baseado esse seu livro. Professor, primeiramente, obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco. E eu vou começar perguntando para o senhor o seguinte: nesse ano de 2013, nós temos muitas manifestações, muitas mobilizações, que inclusive colocam em xeque, colocam a crítica ao sistema de representatividade do parlamento que nós temos hoje. Eu queria que o senhor falasse sobre a relação que o senhor vê entre a configuração do parlamento hoje, as bancadas que estão lá representadas, essa questão do financiamento de campanha e também tentar traçar um paralelo entre essas duas questões e essa própria representatividade que o povo brasileiro tem alegado que não possui em Brasília, por exemplo. Bom, em primeiro lugar, quem agradece a atenção sou eu. Fico muito feliz de estar aqui, agradeço. Quero salientar que eu não sou cientista político, eu sou professor de anatomia e esse trabalho que eu fiz é uma tentativa cidadã de contribuir para tudo isso que nós estamos observando no conjunto. O Congresso, vamos dizer, se organiza da seguinte forma: o Congresso se organiza em bancadas, né? Bancada ruralista, bancada evangélica, assim por diante. Agora, a maior bancada, e que permeia todas, é a bancada do empresariado, porque financia a todas elas, e a todas essas bancadas lhe devem favor, né? A quem financia as campanhas. Sem sombra de dúvida, essas manifestações que são muito bem vistas no Brasil inteiro e que estão sendo aproveitadas por todos, mas que surgem, que tudo indica, da manifestação popular, tipo um panelaço que nós tivemos na Argentina, nós temos uma manifestação chamada pela internet. Essas manifestações que não puderam ser contidas pela imprensa já vem acontecendo ao longo do tempo, né? Eu defendo há muito tempo, tenho a ideia há muito tempo, que nós já vivemos uma guerra civil no Brasil há muitos anos. Essas condutas reprováveis dos políticos, essa venda e essa compra, esse mercado, já existe há muito tempo. Não resta dúvida de que financia-se um candidato para comprar um político. Um dado, por exemplo, que tem no livro. O processo eleitoral de 2002, todos os políticos no Brasil foram financiados no valor de 814 milhões de reais. Todos os políticos. Já para 2006, 2004, 2006, pulou para
1 bilhão 428 milhões de reais. Para 2010, pulou para 4 bilhões e 500 milhões de reais. Segundo a ONG Contas Abertas, pelo valor que os políticos não declaram, possivelmente tenhamos chegado a 100 bilhões de reais. E aqui nós temos, através de processo jornalístico, visão dos próprios jornais, que os deputados prestam sim referência a quem lhes financia. Tanto é que algumas CPIs, por exemplo, para investigar construtoras, não são realizadas porque eles mesmos dizem: se nós investigarmos uma construtora, nós vamos aqui fazer explodir essa panela de pressão que é o Congresso, porque todos devem favor de uma forma ou outra, e eu até posso, ao longo da nossa conversa, dar outros exemplos. Ok. Professor, e a questão do financiamento de campanha, na sua opinião, não seria um ponto de partida para questionarmos e repensarmos o processo eleitoral como um todo? Eu faço essa pergunta tendo como base, por exemplo, um exemplo, o coeficiente eleitoral, por exemplo. Nós sabemos que os partidos muitas vezes apoiam candidaturas de celebridades, de candidatos fantasmas para somar no coeficiente eleitoral e acabar elegendo outros. O senhor não acha que seria um ponto de partida para repensarmos todo o sistema eleitoral? Uma pessoa duvidosa para fazer essa pergunta, porque a resposta sim é essa, exatamente. Eu acho que os políticos hoje são empregados do sistema financeiro, né? Os políticos eu coloco o executivo e o legislativo, e o judiciário busca avidamente também essa questão de se locupletar financeiramente. Não tenha dúvida, isso vai sempre em verbas populares. Não resta dúvida essa questão que o financiamento é um ponto nodal. Imagina só, um candidato que recebeu financiamento, como é que ele vai contra aquele que ele financiou? Pode ser até que não vá fazer nada mais, mas ele certamente estará mais acessível a essa pessoa que ele financiou. Por exemplo, se nós pegarmos o financiamento que o Eike Batista, agora em desgraça, caindo em desgraça no Brasil, ele doou da carteira dele, CPF, não é CNPJ das empresas, CPF, ele doou para a candidata Dilma R$1 milhão, para o candidato Serra R$1 milhão, para o Bernardo Cabral R$740 mil. Oposição e situação receberam. Cristóvão Buarque também recebe. Marina Silva, 300 mil para ela, que certamente não. Mas 300 mil para Marina Silva. Ou seja, qual é a lógica? Se nós pegarmos a Gerdau, é a mesma coisa, ele financia os dois lados. Mas, por que empresas estrangeiras financiam candidatos no Brasil? Para estimular a democracia? Pelo amor de Deus, né? Exigir, colocar o povo brasileiro numa situação de bestialidade que não consegue entender. Mineradoras internacionais, bancos internacionais. E esse livro surgiu justamente de pesquisas de financiamento de campanha quando do Código Florestal Brasileiro. Quando o deputado Aldo Rebelo, a quem eu faço, acho que a maior citação, mais longa aqui no livro, acho que depois dele vem Lula, quando o Aldo Rebelo a gente olha dizendo que empresas internacionais financiam então as ONGs. Ele recebe financiamento da Bunge Fertilizantes. Então, os candidatos que analisaram e que fizeram a proposta de alteração do Código Florestal Brasileiro, colocam uma média 74% de financiamento deles, desses 10, de empresas ligadas ao agronegócio. Então, foi o agronegócio que fez a alteração do Código Florestal Brasileiro. E de uma qualidade que o Aldo Rebelo, fazendo a análise, eu tive cuidado no início de dizer que eu sou professor de anatomia, não sou cientista político, né? Mas o Aldo Rebelo, então, político dedicado ao Brasil, ele faz, num determinado momento do relatório dele, a proposta de que a jaca seja naturalizada brasileira, porque já está há muito tempo no Brasil. Através de um processo, de um ato político, ele propõe alterar a própria natureza da natureza, dizendo que a jaca pode ser do Brasil. Então, essas pessoas chegam ao processo bizonho, ridículo de fazer esse tipo de proposta, né? E outras coisas depois também podemos conversar, financiamento de campanha e urna eletrônica. As urnas eletrônicas são confiáveis ou não? Sim. Professor, para encerrar então uma última pergunta, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre em que moldes então se daria a proposta que é colocada, a alternativa que é colocada, que seria do financiamento público de campanha. Indo além, eu gostaria de saber se, na sua opinião, hoje existe um grupo de parlamentares que tem pautado o financiamento, alguns partidos, grupos políticos, tem pautado o financiamento público de campanha.
Eu gostaria de saber se, na sua opinião, primeiro, em que molde se daria isso e se esse grupo teria força expressiva política para conseguir aprovar um projeto de lei, para conseguir pautar essa transformação. Aí vem um assunto para um cientista político. A minha proposta é o seguinte: financiamento público de campanha. Aí, pessoal, de novo dinheiro para esses políticos? Mas que eles trabalhem para a população, não trabalhem para a iniciativa privada. Isso já é virar e olhar um outro horizonte absolutamente diferente. Não estou propondo que sejam esses 100 bilhões que são projetados, que estão injetados nesse pessoal. Sem sombra de dúvida, eu não saberia quantificar e certamente teria de ser um grupo de estudo para fazer isso. Mas, então, pegar dinheiro público e fazer com que essas pessoas trabalhem para a população, e a população que eles pagam. Bom, isso já muda o perfil do político. Porque aí, eu que sou dono de uma empresa, vou ligar para um político e dizer: peraí, não, nem vou receber esse cara, não me financiou nada. Agora, experimenta não aceitar uma ligação de um Gerdau, da Votorantim, desse pessoal todo. Não tem como, ele não vai receber verba. Aliás, uma coisa importante, os partidos políticos hoje estão se especializando em juntar dinheiro para esses processos eleitorais carnavalescos e teatrais. Bom, se for financiamento, imagine então que nós vamos ter que mudar outras coisas. Por exemplo, os candidatos, eu vou saber quanto tu recebeste. Nós dois vamos disputar, por exemplo, a prefeitura ou uma câmara, uma cadeira na Câmara de Vereadores. E eu sei quanto tu recebeste, lá sei eu, 2 mil ou 10 mil reais. Mas tu conseguiste fazer 100 camisetas mais do que eu. Peraí, como é que ele conseguiu? Sim. Então, os candidatos entre si já vão começar a se fiscalizar, porque eu vou ser o teu fiscal, porque eu estou disputando contigo. É disputa de mercado, quem sabe poderíamos colocar dessa forma, né? Mesmos valores. Recebe os mesmos valores, todos sabem. Peraí, tu conseguisse 500 chaveirinhos, eu a muito custo consegui 100, como é que é isso? Vamos investigar, e aí essas questões. O pessoal quer continuar doando, a Odebrecht, OAS, esse pessoal quer continuar doando, doa, mas doa para uma caixa comum que quem vai distribuir, e aí se perde a origem, quem vai distribuir pode ser, por exemplo, o judiciário. Isso vai eliminar, não, seria ingenuidade acreditar que isso vai eliminar toda e qualquer problemática disso, mas já é um outro passo, né? Porque quebra o vínculo de eu estar recebendo o dinheiro de uma determinada pessoa. O Congresso hoje está tão comprometido, já que estamos indo para o final e nós temos uma coisa importante, o Congresso hoje está tão comprometido, eu vou dar um exemplo que não é tratado, pelo menos na minha visão, de uma forma adequada no Brasil, que se chama Belo Monte. E entra uma outra questão, o Código de Mineração. Por que aprovaram o Código Florestal Brasileiro? Eu faço uma análise que o Código Florestal Brasileiro, estamos aqui no Rio Grande do Sul, era a porteira que as mineradoras e todos eles conseguiriam ultrapassar para chegar na floresta amazônica. Então, quebrando o Código Florestal Brasileiro, isso abre para o agronegócio, isso abre para a mineração, empresas de energia. Agora eles estão adulterando o Código de Mineração. O consórcio construtor de Belo Monte são 10 empresas. Dessas 10, 8 doaram 342 milhões de reais para os políticos. Dos 513 deputados no Congresso Nacional, somente 4 não receberam financiamento das empresas. 3 do PSOL e 1 do PRTB, que por sinal é aquele partido que o Carlinhos Cachoeira estava negociando para comprar. Então, se pegar desse universo de 513 e verificar que só 4 estão de fora, como é que eu vou acreditar que o Congresso vai votar com isenção sobre Belo Monte? Mas, meu amigo, as notícias que se tem de Belo Monte, que não são pelos jornais, mostram uma cidade assim que está sendo arrasada, prostituição de crianças. No Brasil, nesse século, mas o que é isso que está acontecendo? E o governo vem dizer, Belo Monte sai de qualquer jeito. Por quê? Por que Belo Monte tem que sair de qualquer jeito? Se é sabido por uma série de informações, estudos, que não vai gerar toda a energia que dizem. Se é sabido que para tirar a energia de lá, tem que levar através de cabos de transmissão que são caríssimos. Não vale a pena. Então, por que Belo Monte? Porque, se nós olharmos a Constituição de 88, o solo é meu, mas o subsolo não é. E o subsolo amazônico está reservado para grandes mineradoras nacionais e internacionais que financiam os políticos.
É só entrar no Departamento Nacional de Produção Mineral na internet. Aliás, hoje eu tentei entrar e não consegui, eu não sei se tiraram esse site do ar. Entra no DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, que vai ver a Amazônia, toda ela, o subsolo, boa parte da expressão, ali próximo do Rio Xingu, nióbio, caríssimo, mais caro que ouro, para a exploração de nióbio, ouro em grande quantidade. Aonde está sendo construída a represa tem mina de diamante. Quando dizer, pô, mas estão botando... Sim, já vão escavando tudo, vão eviscerando a terra e já vão escavando diamante. Então, esse pessoal está, como digo aqui, dividindo um butim, dividindo a miséria nacional em plena luz do dia, acobertados por esses políticos que estão aí. Importante, não só pelo fechamento do Congresso, pelo contrário. Mas nós temos que saber um pouco, perceber um pouco quem votar. É uma grande esperança, né? É uma grande esperança. E transformar as regras dessas eleições para que realmente... E uma coisa, desculpe, que eu pulei, não sei se pulei outra, mas me recordo dessa. Esse pessoal que está lá no Congresso vai conseguir superar isso? Não com esse Congresso. Não com esse Congresso. Veja o deputado Henrique Fontana do próprio PT agora se manifestando contrariado com a decisão que o PT lhe tirou a reforma que ele vem encaminhando. Ora, se, quem sabe até um pouco de ingenuidade do deputado imaginar que pudesse confiar nos colegas dele de partido que tem esse perfil que nós criticamos, né? Então, esse grupo eu acho que não tem. Mas nós temos eleição no ano que vem. E aí que entrariam as mobilizações, no caso. Maravilha, que fomos todos para a rua. Eu participei das mobilizações respeitosamente e historicamente, com uma emoção muito grande, está voltando para a rua. Para os jovens. Aliás, nesse livro aqui eu dedico aos meus filhos e aos jovens brasileiros, porque a gente age, se nós não agirmos, essa camarilha, uma última coisa que me surge, não sei se é a última, mas me surge, porque é o movimento passe livre. As empresas de ônibus são as grandes financiadoras dos prefeitos. Sim. Possivelmente por aí também. Que atuam com concessões públicas. Em alguns casos sem licitação, inclusive, né? Vamos por aí. Sim. Bom, professor, muito obrigado, muito esclarecedor. Puxa, eu é que agradeço a atenção. Nós conversamos hoje com o professor do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, professor Alten Teixeira Filho, autor do livro Financie um Candidato, Compre um Político, sobre essa relação entre os financiamentos de campanha e os favores que os financiadores cobram depois do candidato eleito. Professor, muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez eu que agradeço. Obrigado. Hoje, no quadro Questões Jurídicas, o advogado Everton Padilha, da Assessoria Jurídica da SEDUFSM, explica uma das recentes ações na qual o sindicato saiu vitorioso e que consiste no acréscimo de juros e correções monetárias ao pagamento administrativo em atraso. Olá a todos, vamos falar hoje sobre uma ação judicial da SEDUFSM, a qual ela representou a categoria na forma de substituição processual, em que essa ação foi ganha em grau definitivo, ou seja, a SEDUFSM, representada pelo escritório Wagner Advogados, obteve êxito na ação de conhecimento, reconhecendo o direito dos docentes ao recebimento dos juros e correção monetária de pagamentos administrativos. A matéria, então, trata justamente disso. Não são raras as vezes em que a administração reconhece que deve valores e paga esses valores em atraso, muitas vezes anos após esse reconhecimento. Esses valores são pagos sem juros, sem correção monetária, principalmente em relação à correção monetária, que é a reestruturação do crédito, né, no tempo. Então, essa correção monetária não é respeitada. Então, a SEDUFSM ingressou com a medida judicial buscando esse direito, ou seja, o pagamento da correção monetária nesses pagamentos administrativos feitos em atraso, né? Os juros são consequência da medida judicial, né? Juros moratórios que têm um fim indenizatório, né? São consequência da ação judicial. Esse processo teve decisão de segundo grau favorável, reconhecido pela terceira turma do TRF da 4ª Região, julgado pela desembargadora Marga Inge Bart Tessler, em que reconheceu esse direito e reconheceu a legitimidade do sindicato na representação dos substituídos.
O que aconteceu então daí para frente? O processo transitou em julgado e recentemente retornou à vara de origem, ou seja, Santa Maria, para que se possa dar início ao procedimento executório da ação, ou seja, cobrar efetivamente os valores deste processo, dessa ação que foi ganha. Então, no dia 30/7 agora, recentemente esta semana, né, dia 30 foi na terça-feira, enfim, o processo teve o juiz responsável pela ação, o juiz da 2ª Vara Federal de Santa Maria, intimou a universidade para que ela trouxesse aos autos os elementos necessários para a composição do cálculo e início do processo de execução. É importante ressaltar que não há como fazer nesse momento ainda uma previsão de pagamento dos valores, né? Ou seja, se iniciará o procedimento executório e que esse procedimento tem algumas etapas que ele deve ser cumprido no seu decorrer. Então, por enquanto, ainda não há como fazer uma previsão de pagamento, mas o importante é que o direito está reconhecido, né, e a ação será proposta, a ação de execução de sentença será proposta o mais breve possível, assim que os documentos, assim que os elementos necessários sejam trazidos aos autos pela Universidade Federal de Santa Maria, que é a ré neste processo proposto pela SEDUFSM, né? Só para ressaltar que esse processo ele foi ajuizado em novembro de 2009 e teve trânsito em julgado agora em 2013. Né? Muito obrigado a todos, né? E estaremos aí à disposição para outros esclarecimentos na medida que for necessário. O mês de agosto será um mês especial para a APESMAR, Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria e região, entidade que conta com o apoio da SEDUFSM. Para esse mês, a associação está preparando uma série de atividades, entre elas a participação em programas de televisão e o recente lançamento de um vídeo gravado com o grupo Sambô, que não apenas cedeu os direitos da música para a associação, como se disponibilizou a participar das gravações do vídeo durante sua passagem por Santa Maria. Sou bem sincero, já não posso esconder. Márcia Denardim, que é portadora de esclerose múltipla e faz parte da APESMAR, explica um pouco sobre a proposta da associação e a agenda de atividades previstas para agosto. A associação ela surgiu como um grupo, o Grupo Girassol, criado pelo seu Luzardo, foi um dos primeiros pacientes diagnosticados em Santa Maria com esclerose múltipla, e vários anos depois, em 2010, ela surge como associação juridicamente formada com CNPJ e toda a sua diretoria, estatuto, enfim. Daí para frente, nós começamos a desenvolver um trabalho de divulgação, informação e principalmente desmistificação da doença. Todos os anos nós realizamos um vídeo para falar sobre a esclerose múltipla. Aí neste ano a gente gostaria de fazer uma coisa bem maior. Essa música do Sambô nós conhecemos no início do ano e a letra dela tem muito a ver com a necessidade dos pacientes. Contatamos o escritório do Sambô e eles prontamente, nós fomos pedir a música apenas, eles prontamente nos ofereceram a música e o próprio grupo para participar com a gente no clipe, diretamente no clipe. Agora, no mês de agosto, é o mês nacional de conscientização sobre a esclerose múltipla, culminando lá no final, no dia 30, com o Dia Nacional. E aqui em Santa Maria ele também é o Dia Municipal. Nós vamos convidar a sociedade a participar de um circuito onde nós vamos mecanicamente reproduzir cada sintoma que o portador de esclerose múltipla tem. E no finalzinho do evento a gente vai ter um show que sempre acontece com o apoio da Casa de Cultura, a Auristela Alves, o Janu, o Benaduce, o Tune, essas pessoas que Santa Maria conhece, a Gisele. No último dia 15, a partir de uma convocação da FASUBRA, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação das Universidades Públicas Brasileiras, foi realizado o Dia de Lutas contra a Privatização dos Hospitais Universitários. Aqui em Santa Maria, também foram realizadas atividades que fizeram referência ao Dia de Lutas.
No último dia 15, os servidores técnico-administrativos em educação da UFSM realizaram um dia de paralisação seguindo orientação da FASUBRA. As atividades faziam parte da agenda programada para o Dia Nacional de Lutas em defesa da saúde pública, gratuita e de qualidade, recebendo destaque especial o repúdio dos servidores à instalação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Em Santa Maria, as atividades consistiram na distribuição de panfletos que tinham como objetivo alertar toda a comunidade acadêmica sobre as ameaças que a EBSER representa ao Hospital Universitário da UFSM, conforme destaca o coordenador-geral da SUFSM, Vanderlei da Costa Vasconcelos. O projeto Vivências na SEDUFSM apresenta o tema Educação pela Arte, o legado docente para a cultura. Essa atividade vai ser uma exposição coletiva de artistas, na qual os professores vão poder contar um pouquinho da vida deles, da trajetória deles, por meio de suas obras. Esse evento propõe um momento de descontração e mesmo de encontro entre a comunidade acadêmica e os professores aposentados. E ele inclui uma apresentação de violino, que vai recepcionar os convidados, um coquetel e também um bate-papo, uma conversa informal entre os professores que estiverem expondo suas obras e o restante da comunidade. A exposição vai acontecer no dia 22 de agosto, aqui no auditório da SEDUFSM, às 17 horas. Bom, a gente conversando com o pessoal da SEDUFSM achou assim que seria um providencial nesse momento em que o Centro de Artes completa 50 anos esse ano, né? E há uma movimentação, assim, toda uma programação em função dessa data. E seria conveniente fazer uma amostragem do que nesses 50 anos, dos professores que ainda estão na ativa e outros que já estão afastados, mostrarem o seu trabalho e como a modificação que ocorreu nesses movimentos artísticos. Então isso vem assim acolher vários profissionais da área de pintura, de escultura, de gravura, e eu acho que a cidade ganha com isso no termo de conhecer essa trajetória. E é isso que mobilizou o pessoal da SEDUFSM junto com a gente em conversa, e eu acho que vai ser uma bela exposição. Agora, vamos ao comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. A semana, no seu clima físico, continua muito fria, mas ela não deixou de ser quente também em Santa Maria, em razão do dia 15, quinta-feira, ter sido um dia de paralisação e de protestos contra a privatização da saúde, especialmente dos hospitais universitários. Em Santa Maria, os servidores, especialmente aqueles que estão atuando no hospital universitário, fizeram um dia de paralisação, inclusive com atividades em frente ao próprio hospital universitário de Santa Maria, que gratuitamente recebe praticamente gente de todo o Rio Grande do Sul. Então essa manifestação contra a privatização da saúde, especialmente da saúde
pública feita pelos hospitais escolas, pelos hospitais universitários, também mereceu atenção em Santa Maria. E um outro assunto que eu acho que as ruas disseram isso, e a presidente Dilma disse que quer ouvir as ruas e que não deve ser surda à voz e ao clamor das ruas, é sobre a discussão do financiamento para as campanhas públicas. E o professor Walden Teixeira, da Universidade Federal de Pelotas, quando esteve em Santa Maria no 58º CONAD, fez o lançamento do seu livro. E nesse assunto também é uma colaboração do dedocente, mas especialmente do professor e dos professores universitários brasileiros, para que se discuta a questão do financiamento de campanha. Se deve ser financiamento público, financiamento privado, se deve ser misto, como se deve processar no financiamento da campanha. Só que as ruas não disseram só isso. As ruas não falaram só sobre financiamento de campanha. Falaram sobre uma série de problemas que são graves na relação entre público e privado e nessa relação da administração e da gestão pública com o cidadão brasileiro. O dedocente quer discutir essas questões e aceita sempre a participação e a sugestão daqueles que estão conosco. Um dedocente a todos e até a próximo Docente Decente. O Dedocente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da SEDUFSM. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da SEDUFSM. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa Dedocente, que será especial, dedicado a uma entrevista exclusiva com o reitor eleito recentemente na UFSM, Paulo Afonso Burman.